Bom dia, amigos desta casa, bom dia, irmãos. Que Jesus nos abençoe neste dia tão lindo. O nosso capítulo de estudos é o capítulo 5, de 21 a 24, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. Vamos crescer. Deus é a inteligência suprema do universo e o Criador de todas as coisas. E Ele administra toda a sua criação com o máximo da sua inteligência, com toda a sua inteligência, que é grandiosa, que é soberana, com leis sábias. Desde o grão de areia, que também é a sua criação, Deus conhece-nos intimamente, sabe dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, até todos os bilhões de astros que gravitam no infinito, que gravitam pelo universo afora. E Ele está presente nas nossas vidas. Não poderíamos estar em melhores mãos, né? Estamos nas mãos daquele que nos criou, daquele que nos ama, que nos dirige, que nos conhece. E a sua justiça, então, também é soberanamente sábia. Deus é justo, bom, inteligente, sábio, e a sua justiça é soberanamente sábia. Mas nós, às vezes, desacreditamos dessa justiça, porque muitas vezes, quando a dificuldade chega até nós reclamamos: isso não é justo, eu não mereço. Deus não descuida dos seus filhos, e tudo aquilo por que passamos é justo, porque precisamos passar. Se Deus é justo, a causa dos nossos sofrimentos é justa. Nós aprendemos com Jesus, que diz que a sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Então, o nosso livre-arbítrio nos permite praticar atos cuja responsabilidade sobre eles, sobre a consequência deles, é inteiramente nossa. Então, somos responsáveis pelo que semeamos. A doutrina espírita vem reforçar esse ensinamento, nos falando da lei de causa e efeito, que todo efeito teve anteriormente uma causa. Então, nós somos aqueles que projetamos a nossa vida, nós que escolhemos, são escolhas nossas, tudo aquilo que nos acontecerá. Somos os engenheiros do nosso destino. Então, não devemos reclamar, porque aquele instante da dificuldade por que estamos passando é um instante da correção, é a oportunidade que Deus está nos dando, para que não fiquemos eternamente culpados. Olha quanto amor, Ele permite que façamos a correção dos nossos erros, e assim vamos tendo experiências como oportunidade sucessivamente, para que possamos, nós que violamos as leis divinas, reparar os nossos erros. Nós somos todos imperfeitos ainda, estamos no caminho da evolução, estamos aprendendo, então vamos corrigindo tudo aquilo que ainda erramos. E Deus, que é amor puro, permite que corrijamos os nossos erros, os nossos delitos e os nossos enganos. Então, nós merecemos, né? Deus está no comando de tudo. Passamos por situações que precisamos para que se dê essa reeducação. Existem situações que são inevitáveis, como, por exemplo, é a morte, né? A desencarnação. Isso acontece, faz parte do roteiro, faz parte da criação divina. Nós nascermos, nos desenvolvermos, passarmos pelas dificuldades todas, pelo aprendizado e depois desencarnarmos. Mas a morte ainda nos causa sofrimento, e especialmente quando esta morte é a morte prematura, ela acontece nas mais tenras idades, né? Acontece com criança, com jovem, e isso nos deixa muito aborrecidos e fazemos lá a nossa avaliação.
Por que morrer um jovem que teria uma vida útil, né? Por que não morre um idoso que já viveu sua vida? Mas temos que pensar que talvez esse jovem não tivesse uma vida útil, né? Nós não sabemos. E esse idoso já teve a sua vida útil, e se ele está ainda com a sua existência preservada, é porque ele ainda não terminou suas tarefas. Ele precisa aprender ainda, e ele precisa também ensinar. Todos à sua volta estão ali aprendendo, às vezes até um idoso que dá muito trabalho, mas ele serve de ensinamento para todos aqueles à sua volta. Então, aquele espírito que foi, como nós achamos antes do tempo, ele foi no tempo da sua programação. Cada um de nós tem um tempo programado. Nós viemos com uma determinação desse tempo. Às vezes ele é um pouco encurtado pelo nosso descuido mesmo. Nós nos descuidamos da nossa saúde, né? Nós abusamos, excesso de trabalho, de comida e etc. Então, nós temos a nossa existência um pouco encurtada. E, às vezes, temos a nossa existência um pouco prolongada pela utilidade dos nossos atos, porque ainda temos que cuidar deste ou daquele. Então, esse jovem que partiu e que parte realmente o nosso coração, quando é uma criança ainda, tinha essa programação curta. Às vezes, alguns são casos em que a providência divina trabalha para resgatar esse espírito que estaria caminhando nos descaminhos, estaria se perdendo e perderia então a sua existência, a chance da sua existência. Então há casos que acontece isso, a misericórdia divina que atua e recolhe esse espírito para que ele possa repensar e fazer uma nova programação para que se dê a sua volta. Todos estamos aqui para que se dê o nosso progresso, o nosso crescimento. No túmulo de Kardec está escrito: nascer, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei. Então, é a lei do progresso. Precisamos progredir, aprender para progredir. E todos temos oportunidades iguais. Embora a gente ache que não temos oportunidades iguais. E a morte que nos toca mesmo, e que é muito justo que nós sintamos a falta do ser que partiu, que choremos a ausência, isso é muito normal. Só não podemos deixar a revolta tomar conta dos nossos sentimentos. E há uma analogia muito interessante a respeito da morte, que é como se fosse um barquinho levando o nosso ente querido. Nós estamos no porto e vemos esse barquinho que está levando o nosso ente querido. Nós estamos tristes, estamos dizendo adeus, e esse barquinho vai indo e nós estamos ali olhando, ele vai se tornando menor, e chega um momento que nós não enxergamos mais, não é? Mas ele não deixa de existir, é a nossa visão que não permite que enxerguemos esse barquinho. Não enxergamos mais o nosso ente querido, ainda não podemos enxergar mais, mas ele vai aportar em outro lugar. Ele vai chegar num porto em que muitos estão esperando por ele. Estão muito alegres todos ali, aguardando aquela chegada, dando as boas-vindas, abraçando. Então, são partidas e chegadas. E é assim que se processa a nossa vida e o nosso caminhar. Porque, na verdade, morrer não é castigo, né? Às vezes a gente acha castigo. Morreu aquela pessoa tão boa, ela não devia ter morrido, porque não morreu outro? Aquele que é terrível, que é insuportável, que prejudica as criaturas, que é mau. A gente deseja isso, né? Da nossa avaliação. Gostaríamos que fosse trocado, aquele tão bom ficasse. Mas aquele tão bom, ele terminou a sua tarefa.
Seria muito injusto segurá-la, como segurar um presidiário que já cumpriu sua pena, segurá-la no presídio. Ele está louco para que as portas abram e que ele passe por ela e se liberte. Então, aquela criatura de bem já fez o que tinha que fazer, já deu seus exemplos. Aquele outro mal que nós achamos terrivelmente mal, que deveria morrer, que esse nós achamos que é um castigo morrer, não é o castigo morrer. Esse precisa ficar. Ele está tendo esticada a sua oportunidade para que ele desperte, ele reconheça que está errado, ele busque os conhecimentos, ele busque conhecer as leis divinas, busque a sua renovação interior. Ele está tendo esta oportunidade e muitos hoje estão tendo essa oportunidade nesta existência, presentemente nesse planeta Terra. Estão tendo a oportunidade de reconhecerem o que é ruim, o que é certo, o que é bom. Então, por isso ficam essas criaturas. Porque, na verdade, a vida ela não é o contrário da morte, como nós achamos. Não, a morte se opõe ao nascimento. Nascer, morrer, nascer, morrer. A vida já existia antes. A vida existe agora e a vida existirá depois. A vida é uma só. A gente fala nessa minha vida, na minha outra vida, na próxima vida. A vida é uma só. Na minha outra experiência, nessa minha experiência, na próxima experiência, né? Porque viveremos, nós somos condenados à vida, não condenados à morte. A morte é um episódio que vai acontecer para o corpo, porque o espírito permanece. Nós temos muitas comprovações a respeito disso. Jesus mesmo, após a sua desencarnação, ele aparece em espírito, né? Para Maria de Magdala, foi a primeira pessoa que teve contato com ele. Então, os anjos que apareciam eram espíritos de luz que eles falavam. Eram espíritos que apareciam. Então, a morte do espírito não existe. Existe apenas a morte do corpo. Muitas vezes, quando ele já está o término dos seus fluidos vitais, está muito doente, ou quando está determinado mesmo o seu fim. Chegou a hora. Então, precisamos pensar nisso, na vida. E para que nós viemos, eu tenho uma fala de Valdo Franco em seu livro, ditada por Joana, né? Joana de Ângeles, que era sua mentora, que diz o seguinte: ninguém nasce para sofrer, mas para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente. E os empecilhos fazem parte dessa proposta de reeducação. Cada vez que nós encontramos uma dificuldade, ela ativa a nossa inteligência, né? Uma dificuldade que seja lá no nosso serviço, por exemplo. Nós vamos pensar como resolver aquele problema. E isso vai desenvolvendo a nossa inteligência, que é uma das asas que nós precisamos ter para que se dê o nosso crescimento, a nossa evolução. As duas asas do crescimento moral, do crescimento intelectual. Quanto mais cresce o intelecto, mais compreende-se Deus, mais compreende-se as leis divinas, fica mais fácil de compreendê-las, né? E é preciso que haja o crescimento moral para que essa criatura altamente intelectual busque esse conhecimento moral e o desenvolva em si mesmo. Então, há dificuldades, como eu disse aqui, que servem para que se dê a nossa renovação. Nós precisamos delas, precisamos crescer através dos empecilhos. Porém, há outros problemas que são criados pelas pessoas, que são chamados os tormentos voluntários. Não precisaria sofrer por isso, por aquilo, mas a criatura sofre, movida pela inferioridade ainda, que traz em nós a cobiça, a ambição, a inveja, e as criaturas vão perdendo o seu tempo na busca de valores que se perdem. Então, os valores materiais
que a traça corrói, como dizia Jesus, né? O tesouro que a gente não leva, são aqueles que a traça corrói, que a ferrugem consome, que o ladrão rouba. O tesouro que nós vamos levar quando nós partirmos é apenas o tesouro do ser, o que fomos, o que fizemos com o que fomos, com o que somos, né? O que nós construímos, né? As simpatias que nós angariamos, o perdão que nós oferecemos, a misericórdia que sentimos por alguém. Esse é o tesouro verdadeiro, é isso que nós vamos levar, porque o resto vai ficar. Né? Nos testamentos está escrito, deixo para fulano de tal. Tem que deixar, porque não pode levar, deixa mesmo, fica. Então, os bens, muitos dos bens por quem as criaturas lutam em desespero, eles vão ficar, ou às vezes são perdidos nessa encarnação mesmo. A busca pela beleza, que é ditada por padrões de época, que varia inclusive. A beleza, o poder, a riqueza, a fama. São coisas que ainda a nossa vaidade busca e muito tempo se perde na busca desses bens. Né? Quanto que a pessoa, nós já poderíamos ser felizes com o que temos, estamos distraídos buscando o que não temos e deixamos de ser felizes com o que já temos, com o simples às vezes, né? Com as boas companhias da família, dos amigos. Isso é uma coisa que traz felicidade. Não precisa nem da fama, nem do poder, nem da beleza, nem do dinheiro. Não é? Tudo isso pode se perder nessa existência mesmo. Quantos ricos que nós vemos que se tornam pobres. Quanta beleza e murcha com o tempo, a idade. Ou mudam os padrões de beleza. Quanta fama é esquecida. Quantos famosos que não são mais reconhecidos, estão às vezes abandonados. Quanto poder também é perdido. Quantas criaturas que foram poderosas e hoje não são mais. Então, ser infeliz não é ser feio, ser pobre, não ter fama, não ter o brilho das estrelas, não ter dinheiro. Infelicidade é perder tempo com esses valores que nós vamos deixar, que não possuímos porque eles não são nossos. Isto ficará, não é? Nessa existência mesmo, quantos milionários nós sabemos que cometem suicídio? Quantos? Ou por overdose, ou por suicídio de um jeito ou de outro, famosos cometem o crime da overdose e acabam perdendo sua existência glamurosa, que causa inveja a tantas criaturas. Então, esse quadro, essas coisas todas, tem que ser bem administrada. Aquele que tem a beleza tem que tomar cuidado que essa beleza não lhe destrua a alma, né? Não destrua lares. Aquele que tem o dinheiro tem que saber usar, né? Para ajudar, para auxiliar na medida do seu possível. Aquele que tem fama, que é conhecido, milhões o assistem, ele tem que passar o bom exemplo. Tem que passar o bom exemplo, porque ele é seguido por criaturas, por jovens. E aquele que tem o poder sabe que dirige, também tem que dirigir com honradez, com honestidade, porque senão lhe será cobrado. Então, todos esses bens por quem as pessoas lutam, é claro que lutar para obter um pouco a mais de conforto através do trabalho justo e honesto é possível, é real, é válido, né? Mas aquela busca pelo dinheiro, do excesso, do supérfluo, que abandona até os filhos, às vezes até através do trabalho, mas abandona até as boas horas que poderia ter com a família, para ter mais, ou mesmo buscando esse dinheiro através de meios ilícitos. Então, tudo isso está sob observação divina, ele está em toda parte. Deus provê as dificuldades das criaturas, às vezes, que têm o pouco, que lhes falta o necessário. São encarnações necessárias para esse espírito que outrora esbanjou, que outrora ignorou a miséria. Então vem com dificuldades, mas sempre amparados. Nós
Todos nós estamos sempre sendo amparados pela espiritualidade superior. Isso nós precisamos ter certeza. No momento difícil, no momento da prova, da vicissitude, equipes espirituais estão à nossa volta, nos inspirando para termos boas ideias, nos dando acalento, estão nos reforçando o ânimo. Então, nunca nós estamos sós na nossa hora difícil. Todos nós passamos por ela, porque nós somos habitantes ainda de um planeta de provas e expiações, que recebeu o convite para transformar-se num planeta de regeneração. Esse planeta transformar-se-á num planeta melhor. Para isso é preciso que a população desse planeta transforme-se em seres melhores. E esse esforço cabe a cada um de nós. Nós somos todos convidados para essa hora deste planeta, essa hora tão crítica, porque passamos, onde ainda há guerras, né? Irmãos matando irmãos, para que com a nossa força moral, com a nossa oração, nós não podemos prescindir da oração, porque orar é se conectar com o mais alto, é criar boas condições fluídicas à nossa volta, facilitando dessa forma a presença dos espíritos bons que querem nos ajudar. Então, orar é estar conectado com o mais alto, é receber a visita. Nós é que escolhemos os companheiros espirituais que nos acompanham. Então, vamos escolher os melhores companheiros, vibrando bem, vibrando paz, para essa paz um dia se tornar universal, vibrando paz, né? Praticando a paz, demonstrando a paz, que esse é o nosso convite. Deus nos convidou, Jesus deixou todos os ensinamentos à nossa disposição, Kardec veio e reforçou todos esses ensinamentos, esclareceu alguns, porque quando veio, os espíritos encarnados estavam mais esclarecidos, com melhores condições de entendimento, porque Jesus mesmo disse: ainda não posso dizer muitas coisas, mas mandarei para vocês o Espírito de verdade que esclarecerá. Então nós temos muito auxílio, temos muito ensinamento, temos que ter apenas a vontade, acionar a nossa vontade interior e o desejo de sermos melhores. E a certeza de que a nossa fé, a fé em nós mesmos, nos ajudará. A fé em Deus nos confortará, nos aliviará, nos conduzirá. Deus está no comando, não podemos esquecer nunca disso. Ele é nosso Pai, Ele nos ama. E fiquem todos em paz. Agradeço a atenção de todos e um bom domingo nesse dia tão lindo. Obrigada.